E aí, meu povo, hoje eu vou falar sobre como as mulheres só fazem com você aquilo que você permite. A mulher, ela tem um sistema biológico que a faz, por instinto, procurar por um homem que possa oferecer recursos. E se ela puder, ela vai usufruir desses recursos sem oferecer nada em troca. E cabe ao homem não se submeter a esse sistema e perceber quando uma mulher está tentando fazer isso. Acredito que aqui eu já dei um contexto completo do que eu estou querendo dizer com esse tema de vídeo. Primeiro, observa as relações dentro da sociedade ou até dentro da sua vida mesmo, do que você já passou se relacionando com mulheres. Você vai perceber que muitas vezes, tá, o cérebro do homem acaba pregando peças nele. Então, o que acontece? Dentro da mente do homem, ele tem uma grande satisfação por poder proporcionar coisas para uma mulher. Então ele se sente bem quando ele consegue agradar aquela mulher de alguma forma, seja com passeios, seja com sair com ela para algum lugar, seja até com você de fato servir a alguma coisa, né? Você fazer alguma coisa para ela ativamente, você construir alguma coisa e por aí vai. Então o cérebro do homem, ele condiciona o homem a fazer isso. E o que muitos homens não sabem é que a mulher, ela sabe disso. Ela tem total noção de como funciona a mente do homem. E é aí que mora o perigo, tá? Porque enquanto o homem não se preocupa com essa parte de entender como o cérebro da mulher funciona, ela entende isso muito bem. E ela entende isso já nos primeiros anos de vida, ali pela adolescência mesmo. Ela começa a perceber que como as relações que ela tem com os homens, esses homens até sem que ela faça muito esforço, faça muita coisa para esses homens voluntariamente se oferecem para ser os escravos dela, para fazer as coisas por ela, simplesmente por conta do Shibiu. Então, o homem, por conta do seu instinto biológico, ele quer proporcionar e fazer as coisas para a mulher, mas tem sim o propósito lógico de usufruir também do Shibiu. Então, o homem ele vira o escravo ali do Shibiu da mulher. Então, a mulher, sabendo disso, entendendo isso, ela vai condicionar você através desse seu instinto a fazer coisas por ela, né? Vai colocar favores para você fazer, vai te delegar tarefas e você vai ali virando uma ferramenta nas mãos dela, enquanto ela vai usufruindo de tudo que você consegue ali proporcionar. Isso dentro de um relacionamento ou até fora de um relacionamento. Dentro de um relacionamento, eu acredito que isso pode acontecer até com mais frequência. Fora de um relacionamento, como por exemplo, dentro de uma amizade até, ela consegue extrair de você ali alguns favores. Mesmo em alguns casos até, onde por exemplo, você nem tenha talvez esse interesse romântico, mas ainda ela consegue extrair algumas pequenas coisas em você. E se ela perceber que existe um interesse romântico, né, você tem essa amizade com ela, mas tem esse interesse, aí que ela vai usufruir mais ainda, porque esse mecanismo da mulher não é nenhuma questão muito consciente, é mais uma questão de sobrevivência. A mulher teve que se adaptar a todo tipo de situação por ser mais frágil do que o homem, então para ela sobreviver no meio social, para sobreviver no mundo, ela precisou fazer isso na antiguidade e algumas mulheres continuam fazendo isso hoje em dia. E o grande erro é o homem não perceber, não entender de forma desapaixonada qual que é a dinâmica que está acontecendo ali. Isso numa relação afetiva ali com a mulher, sexual e tudo, né, no relacionamento, e fora disso também. A mulher também consegue usar esse artifício aí para arrancar coisas do homem, mesmo fora de um relacionamento, tá? Então é importante que você entenda isso para você se blindar e blindar sua mente e entender quando isso está acontecendo, quando esse sistema está sendo feito com você, para você não cair aí nos papos, nos encantos aí da sereia e acabar se tornando ali só um escravo e muitas vezes até sem usufruir de nada, né? Sem usufruir de nada, eu digo até pela questão ali afetiva, pela questão sexual e tudo isso, né? Muitos homens acabam sendo esse escravo voluntário e eles não estão recebendo nem o Shibiu, tá? Até o Shibiu, que é o que se espera ali, o mínimo afeto, né? Nem isso eles recebem. E isso é um sistema da mulher, é uma questão instintiva, ela vai acabar fazendo isso às vezes até sem que ela perceba, tá? E aí que eu entro no ponto de que o erro, pensa comigo, você acha que o erro está em quem? O erro está na mulher ou está no homem? A mulher ela está usufruindo do homem que está se propondo ali a fazer as coisas para ela sem exigir nada em troca. Enquanto o homem, ele se propõe a fazer tudo isso. Então, reconheça e entenda que a culpa é sua. Se você está fazendo isso e por voluntário, se voluntariando a fazer isso, né?
A culpa não é da mulher, a culpa é sua. Então você precisa mudar a sua mente nesse sentido para você parar de entrar nesse tipo de dinâmica tóxica, né? Onde você só tem desvantagem, onde você não recebe nada e você entrega tudo. Então por isso que é importante você observar as coisas também, as relações, o mundo de forma desapaixonada. Porque aí você consegue olhar tudo por fora, filtrar as coisas ali que trazem algum benefício, alguma coisa para você e levar adiante. Então a mulher, por isso que a mulher ela é muito mais egoísta do que o homem, ela sempre vai priorizar a própria sobrevivência dela, enquanto o homem ele vai ser o peão de sacrifício e vai priorizar sempre outras pessoas em detrimento dele. Então esse é um sistema que os homens até deveriam entender bem e até aprender com as mulheres. Tá? As mulheres elas têm muitas coisas de pragmatismo e inteligência mesmo que elas colocam em prática, tá? Até inconscientemente, é uma questão mais automática mesmo, de se priorizar e não importa os outros. Nesse momento ali que ela tem que sobreviver, ela vai ser egoísta mesmo e vai usar qualquer recurso que tiver no caminho dela, então não seja esse recurso. Pense com a mesma visão pragmática que uma mulher pensa de forma inconsciente, só que pense dessa forma consciente, entendendo o que você está fazendo e entendendo o jogo que ela está fazendo também. Então, o erro aí está justamente no homem, tá? O erro nesse caso aí, no meu ponto de vista, não está na mulher. Porque o homem que está se voluntariando e está se colocando nessa situação sem perceber o que está acontecendo ali, qual que é o sistema que está sendo alimentado ali. Então, o homem se entrega ali para a mulher totalmente, coloca toda a sua mão de obra, todas as coisas que ele sabe fazer em favor daquela mulher, e ela vai só aproveitar mesmo. E ela não está errada, tá? O errado está você que não percebeu isso e não saiu dessa dinâmica. E a mulher, dentro ou fora do relacionamento, ela vai testar qual a capacidade que ela tem de influência dentro da sua vida e de arrancar recurso seu sem oferecer nada. Então, enquanto ela conversa com você, enquanto ela desenvolve alguma coisa com você, seja dentro de um relacionamento ou fora, ela sempre vai fazendo pequenos testes, né, para ver o quanto você consegue ser útil, o quanto você consegue servir e o quanto você consegue entregar sem receber. Então, esses testes, já desde o princípio ali de um relacionamento ou até de uma relação de amizade, onde, por exemplo, tem um interesse do homem, né, partindo ali do homem, ele tem um interesse nessa mulher, mas está só no campo da amizade, ela vai percebendo esses sinais, vai pedindo pequenas coisas para você e conforme você vai entregando, ela vai vendo ali até onde ela consegue ir, até onde ela consegue chegar e até onde ela consegue usufruir sem entregar. Então é muito importante que você entenda isso e coloque isso dentro da sua cabeça e comece a enxergar as relações mais friamente. Ela está só me usando para conseguir alguma coisa, para chegar no objetivo dela, me testando, ou não, eu estou entregando e ela também. Então isso é uma coisa muito importante para você não entrar nesse tipo de relação tóxica, tá? Seja de amizade, seja de relacionamento. E veja só como o próprio homem também acostumou a mulher com esse sistema, né? Enquanto o homem vai só entregando os recursos e ele se sente satisfeito pela questão ali de dopamina, serotonina, todos os hormônios ali que vão ativando no cérebro dele enquanto ele faz essas coisas para a mulher, só aquilo para ele já é tido como uma recompensa, mas ativamente mesmo não está tendo nenhuma, né? A recompensa ela é só emocional, sentimental. Ele está dando estímulos ali para o cérebro dele, mas efetivamente não está recebendo nada, tá? E perceba como o cara ele se coloca nessa situação. Ele quer fazer isso e muitas vezes ele acredita que essa recompensa sentimental que ele recebe dentro do cérebro dele já é o suficiente. Ele não precisa de mais nada, ele não precisa da contrapartida. E saiba que a mulher, em sua maioria, entende isso, ela sabe disso, ela sabe o quanto que ela é desejada e o quanto que o homem vai fazer só para ter a companhia dela. É por isso que diversas vezes você vai ver dentro das relações a mulher sempre exigindo mais e o cara só entregando, mas ele em contrapartida não faz nenhuma exigência, né? O homem não cobra nada da mulher. Isso é um ponto que eu bato muito, tá? O homem ele não exige nada da mulher. Isso é até uma parte mais fútil do homem mesmo. E isso é um erro do homem e o homem acostumou a mulher a entregar pouco. Acostumou a mulher a entregar só a beleza. E às vezes nem isso, às vezes um mínimo de beleza. Então ele não exige que a mulher ela seja desenvolvida intelectualmente. Ele não exige que essa mulher seja companheira, que ela seja leal, que ela seja respeitosa, que ela seja moral. Ele não exige nada disso. Isso eu tô falando da maioria, tá? Não tô falando da minoria. Tem minoria que exige sim, mas a maioria
não exige nada da mulher, ele só exige a beleza. Então por isso que a mulher se acostumou a entregar pouco, por culpa do próprio homem mesmo, por conta das exigências do homem que são quase zero. Então enquanto ela exige muito, ela cobra muito, e ela tá certa em fazer isso, já que o homem continua entregando cada vez mais e mais, o homem não faz a mesma coisa. Ele exige ali a beleza, um mínimo ali de atenção, que às vezes ela faz ali só pela obrigação mesmo, e é isso, vai ficar por isso mesmo. Então o homem ele precisa entender que esse sistema existe, que ele é dessa forma, e a partir disso ele precisa colocar em prática, né, sempre que ele for procurar alguma relação com alguma mulher. Então ele tem que olhar com o mesmo pragmatismo que a mulher olha as relações com os homens. Então ele vai sempre, esse homem inteligente e desperto, de fato, né, ele vai procurar essa mulher que entregue coisas além da beleza, né? A beleza para o homem é um filtro importante. Então delimite, né, que esse, por exemplo, vai ser o seu primeiro filtro. Se ela passou no filtro da beleza, comece a avaliar outras coisas. Qual que é a relação dela com os pais? Como que essa mulher trata as outras pessoas? O quão companheira ela seria? O que ela estaria disposta a fazer por mim? Ela se sacrificaria por mim igual eu me sacrificaria por ela? Colocando essa visão pragmática nas coisas, você vai entender que provavelmente, tá, você vai entrar num filtro que vai ser quase abaixo de zero. E dificilmente vai aparecer uma mulher desse jeito e é quase impossível isso acontecer. Mas é aquele negócio, existe, né, a porcentagem pequena de mulheres que são desse jeito, que entregam mais do que só beleza, tá? Geralmente essas mulheres elas tendem ali a já estar dentro de alguma relação e é aquele tipo de relação bem rara, tá? Eu acho que na minha vida eu vi, talvez, mas eu não vou falar a minha idade, eu tenho uma idade avançada aí já, e eu acho que eu vi isso nas relações das pessoas, no máximo, nunca aconteceu comigo, tá? Mas eu já vi isso nas relações no máximo de 2 pessoas, onde a mulher ela realmente se doava desse jeito igual o homem, né? Dava pra ver que existia ali uma parceria de fato, né? Não parecia ser aquele negócio utilitarista. Então entenda que vai demorar muito para alguma mulher passar nesse filtro, mas esse é o filtro máximo para você realmente fazer o possível para dar certo com alguém, caso seja isso que você queira, né? Na sociedade de hoje muitas pessoas não estão procurando mais isso, mas se esse for o seu objetivo, coloque esse mesmo filtro, né? Entenda as relações assim como as mulheres entendem, de forma desapegada, de forma desapaixonada, e domine a sua libido, domine o seu cérebro. Entenda que estar na companhia de uma mulher é gostoso, para o homem é maravilhoso, é realizador. Para o homem é bacana fazer as coisas, para a mulher sim, isso ativa sistema de recompensa no cérebro do homem, mas entenda também que isso não é a única coisa, tá? Tem que existir alguma recompensa efetiva e não só a recompensa cerebral, sentimental, hormonal, da forma que você preferir dizer. Então procure coisas que são realmente palpáveis nessas relações. E caso você não encontre, é como eu sempre aconselho todo mundo aqui, fique na solitude. Construa a sua vida, construa as suas coisas, não fique procurando, e quando for se envolver com alguém, sempre faça isso de maneira desapegada, desapaixonada e colocando um filtro rigoroso de critérios, assim como a mulher faz. Essa é a única forma de um homem entrar numa relação com a mulher e não ser utilizado como uma ferramenta dela. Esse é o meu ponto de vista. Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda. Eu não sou o dono da verdade. Se você gostou aqui do tema de vídeo, curte. Se inscreve no canal, deixa sugestões. E é isso. É nóis, meu povo. Tamo junto e até a próxima. É nóis.